Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar do preenchimento da função custo por contrato. E essa é uma função tão importante quanto as demais, porém ela não impacta no funcionamento e na execução de ordens do robô. Ela é muito mais um informativo do que efetivamente faz parte da operacionalização do robô. Tá? O que essa função impacta? Ela impacta aqui, para você saber quanto que está custando a sua execução de ordens. Né? E com isso você te ajuda a calcular quanto efetivamente o seu robô no final do mês ou no final de um determinado período, ele está de fato te rentabilizando. E tem muita gente que negligencia isso aqui, né? Só coloca para rodar e nem olha isso daqui. Meu, e eu já fiz até um vídeo falando disso, no Profit ainda, mostrando que um resultado operacional que te mostra uma performance grande, que não coloca o custo operacional, mostra aqui um positivão tão lindo, mas quando você coloca o custo da entrada e saída da operação, se torna um gráfico assim, ó, totalmente negativo, né? Então, não se iludam olhando só o resultado bruto, tá? Você tem que saber também o seu resultado líquido, que o custo operacional também faz parte, tá? A entrada e a saída da operação. E principalmente para quem trabalha com Forex, né? Porque, entre aspas, é um pouco mais difícil ou trabalhoso pensar qual que é o custo que tem que colocar de entrada e saída na operação, já que dependendo do ativo que você trabalha, dependendo da corretora que você trabalha, esse custo ele é determinado muitas vezes pelo spread. E o spread ele tem uma flutuação dependendo da liquidez do ativo que você está operando e depende do horário que você está operando também. Então pode flutuar, tem ativos que flutuam esse valor, né? E você encontrar esse valor médio, muitas vezes a pessoa acaba negligenciando porque tem que fazer alguns cálculos ali para encontrar esse valor. Mas não negligencie isso, tá? E Forex também, dependendo da corretora que você trabalha, tem a parte de comissão. Então você tem que colocar o valor do spread e da comissão. Tá? Aqui no Brasil é mais tranquilo. Onde que você encontra esse valor? Você encontra diretamente na sua nota de corretagem, que depois que você realiza uma operação em conta real, a sua corretora vai te mandar no e-mail lá a sua nota de corretagem. E aí você sabe qual que é o valor que eles estão te cobrando daquilo, né? Então, por exemplo, tem corretora aqui no caso, um exemplo aqui hipotético, a gente está falando aqui no caso de mini índice. No caso de mini índice, tem corretora que cobra para você entrar numa operação 0,25 centavos. Então, toda vez que você entra, te cobra 0,25, porém, quando você sai dessa operação, ele te cobra mais 0,25, que isso no total significa o quê? 0,50, né? Então, o que, que o nosso robô ele vai fazer? Ele vai calcular qual é a quantidade de operações que você fez e vai multiplicar por esse valor aqui, resultando neste custo aqui. Então, aí você tem uma ideia, pô, fiz R$ 26, gastei 6,50, me sobrou 19,50. Né? Aí você vai analisando se realmente isso está sendo rentável. Ainda mais pela característica desse robô aqui que é o gradiente linear, que a gente ganha muitas vezes nessa flutuação assim do preço, né? Toda vez que ele fica flutuando, oscilando, lateralizando, ele vai entrar várias vezes e sair várias vezes da operação, né? Então, se você não contabilizar isso aqui, você não sabe se você está sendo rentável ou não. Né? Quanto menor a grade, a distanciamento da grade, maior a quantidade de operações que você vai realizar, né? Então você precisa contabilizar isso para saber se determinadas grades está sendo rentável ou não, né? Então você precisa estar acompanhando isso a todo momento e aqui o nosso robô ele faz essas contas aqui para te mostrar isso, para facilitar para você, tá? Então, por exemplo, você tá, não estou operando mini índice, estou operando mini dólar. Gente, que uma média geral que cobra aqui no Brasil as corretoras é uma média de 1,15 por entrada da operação do mini dólar. Então, 1,15 mais 1,15 que é a entrada e a saída, dá 2,30. Então, 2,30. Se você fez 13 operações, vai te dar um resultado financeiro aqui de 29,90, tá? Então, basicamente é isso, para você saber, ó, que nem no caso aqui. Se fosse esse mesmo exemplo aqui, né? Esse aqui é um exemplo hipotético, tá? Caso as suas operações fosse aqui de mini dólar, aí ó, aqui aparece, tá? Que você estaria ganhando dinheiro. Tô lucrando R$ 26. Porém, seus custos estão 29, então você não tá lucrando. Você está perdendo aí praticamente 3,90, você está negativo no meio. Né? Então é muito importante você estar acompanhando isso daí, principalmente Forex, tá, pessoal? Quem opera Forex, vai lá, vê se sua corretora ela cobra uma comissão, e se ela cobra comissão, verifica também qual que é o spread. Meu spread é flutuante. Pô, tenta acompanhar na janela de observação de mercado quanto que é seu spread médio ali, quanto você está operando, e coloca aquele valor. Né? Encontra uma média ali e coloca, pelo menos para você ter uma parametrização, uma sensibilidade de quanto está resultando de custo as operações que você está fazendo e ver se no final do mês realmente, ou no final de um determinado período de análise que você fizer, está sendo rentável para você, tá bom? Então, o vídeo basicamente era para falar dessa questão de custo
que não impacta efetivamente na operacionalização do robô, na execução de ordens dele, porém é um dado, uma informação muito importante para você verificar se o seu negócio, trate isso como um negócio, tá? Se o seu negócio, a sua empresa de day trade, ela está sendo rentável ou não, e se está tendo custo, quais são os custos, tá? Beleza? Valeu!